Jesus, ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. Pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, declarou isso. Tu acreditas que um homem seria capaz de suportar o peso dos pecados de todos nós, das batalhas que travamos contra o mal em nossas vidas? Tu falaste sobre traições e sobre suportar tal fardo. Eu confio em ti, mas devo dizer, é um peso enorme. Senhor, há um tumulto no meio da noite. Dizem que tu és um rei. Onde está teu reino? De que linhagem descendes? A cidade está em caos. Prenderam um profeta e ele está sendo interrogado agora. Afasta de mim este cálice. Salvar tantas almas tem um preço altíssimo. Nunca alguém suportou tal coisa, mas que seja feita a tua vontade. Esta noite é diferente de todas as outras. Um dia fomos escravos por muito tempo. Quem é teu pai? Ele cura doenças, e alguns dizem que é com magia, outros afirmam que ele tem a ajuda de demônios. Tu traz o filho do homem com um beijo, Pedro. Ele diz que é o pão da vida. Largue essa espada, pois quem vive pela espada morrerá pela espada. E ainda, aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue não terá vida eterna. Tomai, comei, pois este é o meu corpo entregue por vós. Perguntam, tu és o rei dos judeus, Jesus de Nazaré? Ele responde, meu reino não é deste mundo. Tu és o Messias. Mesmo que fosse assim, o Filho de Deus, como ouvistes, disse, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas ele também falou, amai os vossos inimigos. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Temos conosco Barrabás, um notório assassino. Se o mundo me odiou, lembrai-vos de que odiou a mim primeiro. Orai por aqueles que vos perseguem. Pergunto novamente, se amardes apenas os que vos amam, qual será o mérito? Qual dos dois devo libertar? Liberta Barrabás. Não deveis, ele diz, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém a toma de mim, eu a dou voluntariamente. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Disseste que poderias destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, mas agora não consegues descer da cruz? Ele ora, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esta é a nova aliança, dada por vós e por muitos, para o perdão dos pecados. Ele, pendurado na cruz, respirava com dificuldade, mas ainda assim continuava a orar por aqueles que o feriam. O sangue escorria e o peso dos pecados do mundo caía sobre ele. Enquanto as multidões observavam, alguns zombavam. Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Outros choravam em silêncio, compreendendo o sacrifício que estava diante deles. As horas passavam e a escuridão cobriu a terra. As palavras de Jesus ecoavam pela montanha. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Aqueles ao redor, confusos, murmuravam entre si. Ele chama por Elias. Zrênia, disseram alguns, esperando ver um milagre. Mas o tempo da redenção estava chegando ao seu clímax. Com um último suspiro, Jesus disse, está consumado. E ao entregar seu espírito, a terra tremeu. Rochas se partiram, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A criação reconhecia o sacrifício do seu Criador. O centurião, que observava tudo, ao ver o que havia acontecido, declarou, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Enquanto o corpo de Jesus ainda pendia da cruz, José de Arimateia, um homem rico e discípulo secreto de Jesus, foi até Pilatos e pediu permissão para retirar o corpo e enterrá-lo. Pilatos, surpreso com a rapidez da morte, confirmou com o centurião e autorizou o pedido.
José, junto com Nicodemos, que anteriormente havia ido a Jesus à noite, envolveu o corpo com linho limpo e o colocou em um túmulo novo, escavado na rocha, onde ninguém jamais fora sepultado. Ao cair da noite, uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada do túmulo. As autoridades, temendo que os discípulos de Jesus roubassem o corpo e alegassem que ele havia ressuscitado, pediram a Pilatos que selasse o túmulo e colocassem guardas para vigiá-lo. E assim fizeram. Mas o que eles não sabiam é que não seriam soldados, pedras ou selos que impediriam o desfecho que estava por vir. O terceiro dia se aproximava, e com ele a esperança de uma nova era. No amanhecer do terceiro dia, enquanto as primeiras luzes do sol tingiam o céu, algumas mulheres que seguiam Jesus se dirigiram ao túmulo, levando especiarias para ungir seu corpo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Elas caminhavam em silêncio, com o peso da tristeza no coração, se perguntando entre si: quem irá remover a pedra da entrada do túmulo? Quando chegaram, para sua surpresa, a enorme pedra havia sido rolada para o lado. O túmulo estava aberto. Com o coração acelerado, elas se aproximaram, e ao entrarem no sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus. No lugar onde ele fora deitado, havia um jovem vestido com roupas brancas brilhantes. Assustadas, elas caíram com o rosto em terra. O anjo lhes disse: não temais. Buscai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Venham, vejam o lugar onde ele jazia. Agora ide e digam aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos prometeu. Atônitas, as mulheres saíram do túmulo correndo, com medo e grande alegria, e foram contar aos discípulos o que haviam visto. Maria Madalena, tomada de emoção, foi até Pedro e João e disse: levaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro e João, ao ouvirem isso, correram em direção ao sepulcro. João, sendo mais rápido, chegou primeiro, mas não entrou. Pedro, ao chegar, entrou direto no túmulo e viu as faixas de linho dobradas, mas o corpo não estava lá. Eles não compreendiam ainda que as Escrituras diziam que ele deveria ressuscitar dos mortos. Maria Madalena, ainda cheia de lágrimas e em profunda tristeza, permaneceu perto do túmulo. Ao olhar novamente para dentro, viu 2 anjos sentados, um à cabeceira e outro aos pés, onde o corpo de Jesus estivera. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Quando ela se virou para sair, viu um homem de pé, mas não o reconheceu de imediato. Ele perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Então o homem disse: Maria. Ao ouvir seu nome, ela o reconheceu. Era Jesus. Rabi, exclamou, correndo para se prostrar aos seus pés. Ele disse: não me retenhas, pois ainda não subi para o meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Com grande alegria, Maria correu para contar aos discípulos que havia visto o Senhor e que ele estava vivo. E assim, a notícia da ressurreição de Jesus começou a se espalhar, enchendo os corações dos que o seguiam com esperança renovada. Naquele mesmo dia, Jesus apareceu a 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Eles conversavam sobre tudo o que havia acontecido, sem perceber que era o próprio Senhor quem caminhava com eles. Somente ao partir o pão, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Jesus desapareceu de sua vista, mas seus corações ardiam com a certeza de que o Mestre estava vivo. A ressurreição de Jesus transformou a tristeza em alegria, a dúvida em fé e o medo em coragem.
Seus discípulos, agora testemunhas do Cristo ressuscitado, levariam sua mensagem de amor, perdão e vida eterna para os confins da terra, sabendo que a morte fora vencida e que ele era de fato o Salvador do mundo. E assim, a história da ressurreição de Jesus nos lembra que a vitória sobre a morte e o poder do amor divino transformam até o mais profundo sofrimento em esperança eterna. Sua mensagem de perdão e redenção ecoa até hoje, convidando-nos a caminhar em fé, sabendo que a vida não termina aqui, mas continua com a promessa de vida eterna. Se essa história tocou o seu coração, não deixe de se envolver ainda mais. Inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos inspiradores. Deixe seu comentário sobre o que essa mensagem significou para você. E claro, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe essa verdade com o mundo e faça parte dessa jornada de fé e reflexão.